É. 50 minutos. Obrigado. É porque a ideia é que é um trabalho ligado ao Setembro Amarelo, né? Eu acho, assim, que às vezes a gente, quando vai fazer diagnóstico, a gente esquece um pouco alguns princípios básicos da natureza. Porque a natureza, ela é compensatória. Se uma perna é fraca, a outra é forte. Se a pessoa é cega, ouve melhor. Porque existe um mecanismo de compensação das disfunções. Por isso que eu não acredito na palavra deficiência. Porque a palavra deficiência enterra a pessoa no problema. Quando você fala diversidade, você chama a localização da potência. Então, quando a gente vai fazer um diagnóstico, muitas vezes o que está acontecendo é a fundamentação da doença. Porque a doença é um modus operandi, é um jeito de ser. Quando a gente passa por um desafio, qualquer desafio que seja, terreno amoroso, financeiro, social, orgânico, quando a gente passa por um desafio, aquele desafio é a natureza deslocando energia para um campo potencial seu, chamando para que você, vamos dizer assim, tire da gaveta um potencial. Então, se a pessoa vem com uma disfunção e você diz para ela, você está mergulhada numa disfunção, meu diagnóstico é uma depressão, você vai tomar um remédio todo dia, não vejo problema em tomar um remédio, mas ora veja, você vai tomar um remédio todo dia porque você é um deprimido, você está deprimido. Então aquele remédio te lembra todo dia de que você tem um problema que você não tem nem poder sobre ele. Porque se não estiver indo bem, você vai ligar para o médico novamente e dizer, não foi bem. Então você está na mão do médico. O que aconteceu? A medicina te adoeceu. Por quê? Porque ela não disse o seguinte, se você passa por um desafio, é porque você tem uma potência guardada em algum lugar. É necessário o diagnóstico da potência. Porque é onde você vai se apoiar. E aí não tem problema eu dar o fármaco, mas eu tenho que localizar o paciente no rumo dele. A natureza, ela é essencialmente colaborativa. Eu vou ficar um pouco em pé para as pernas não ficarem muito paradas. A natureza, ela tem um modus operandi completamente ligado ao sistema de cooperação. Cooperação e colaboração. Quando Charles Darwin, você sabe que fundamentou a teoria evolutiva, havia na época um grande empreendimento da família de Charles Darwin na Inglaterra, sobretudo motivado pelo avô de Charles Darwin, que era um investidor contumaz para terminar com a escravidão africana. Ele era um grande investidor nesse processo. E nas reuniões espirituais druidas que eles faziam, havia uma comunicação que era necessário se provar que o negro e o branco são a mesma raça. Então se empreendeu um movimento de estudos da evolução na natureza. Veio Charles Darwin aqui para as Américas, para Galápagos, no Equador, e Wilson Wallace para a Polinésia, com o objetivo de empreender até se chegar à conclusão fundamental e objetiva de que o negro e o branco são a mesma raça. E foi essa a conclusão que chegou na teoria da evolução, que foi desde a evolução filogenética da natureza até a evolução do homem, se chega à conclusão que negro e branco são a mesma raça. Não existe raça negra ou raça branca, existe a raça humana. Muito bem. Mas o Russell Wallace,
Ele faz a mesma pesquisa e, naturalmente, empenhado pelos mesmos objetivos do Charles Darwin, faz a pesquisa nas ilhas da Polinésia, chega-se à mesma conclusão e, naturalmente, apresentam essa experiência da Royal Scientific Society e são premiados igualmente. Charles Darwin e Russel Wallace foram igualmente premiados na Royal Scientific Society. Ocorre o seguinte, que o Russel Wallace publicamente indagou ao Darwin: Darwin, você não vai falar das nossas reuniões espirituais? Porque havia outras informações que saíram da teoria evolutiva e que eram muito consideradas pelos pesquisadores, que é o seguinte: existe a ontogênese do ser, que é o desenvolvimento individual de cada um. Assim, por exemplo, quando você estava no útero da sua mãe, você se desenvolveu e esse desenvolvimento ele ainda acontece, e isso chama-se ontogênese. Ontogênese. E existe um outro tipo de desenvolvimento que é o desenvolvimento das espécies. Você tem lá os coacervados, os vírus, as bactérias, os seres pluricelulares, os metazoários, aí você vai ter os quinidários, os selenterados, chega nos peixes, os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos inferiores, os mamíferos superiores, os primatas, e tal, não é assim? Isso chama-se filogênese. Então nós temos a ontogênese, que é o desenvolvimento do ser, o seu desenvolvimento é um desenvolvimento ontogenético, mas o nosso desenvolvimento é um desenvolvimento junto à natureza filogenético. Mas o Russel Wallace vai colocar o seguinte: mas olha, veja, há uma questão, você não vai colocar Charles Darwin, publicamente ele diz, existe a palingênese. Por quê? Porque a filogênese, que é o desenvolvimento das espécies, é o campo de desenvolvimento do espírito. Então a ontogênese do espírito se dá na filogênese por conta da ciclicidade da vida, chamada lei palingenésica ou lei, não é, da palingênese. E o Russel Wallace, ao colocar publicamente isso, ele foi cancelado. Você vai no Museu de História Natural, ele foi premiado, mas ele foi cancelado. Você vai no Museu de História Natural de Londres e você não vê a estátua do Russel Wallace, você vê o Charles Darwin, mas o Russel Wallace não. Bom, pode ser que isso seja um tanto relevante, um pouco mais no futuro, mas há uma questão de relevância presente, que é o seguinte: quando nós compreendemos a vida do ponto de vista sistêmico, em que os horizontes se ampliam para a dinâmica holográfica do espiritual, onde as dimensões do espaço se ampliam em novos horizontes da vida, então você tem mais equações para você responder o porquê da vida e como a vida se desenvolve. E assim aconteceu com o Russel Wallace. A compreensão de Russel Wallace do desenvolvimento da vida a partir dessa compreensão integrada com o espiritual era diferente da compreensão do Charles Darwin. Charles Darwin entendia que a evolução se dava pelo mais forte, pelo mais capaz. Não foi assim que você aprendeu na escola? Não foi? Não é? Só que o Russel Wallace dizia o seguinte: não é verdade isso. Na natureza a evolução se dá por cooperação. A natureza é intrinsecamente cooperativa e não competitiva. E isso tem uma diferença muito grande, porque quando se coloca que a natureza é do mais forte, então, ao mesmo tempo, se considerou que o ser humano, sendo o mais forte, domina a natureza, e a natureza passou a ser objeto de consumo do ser humano. E nós temos uma questão curiosa, porque, por exemplo, o ar que você respira, ele tem 21% de oxigênio. Você vai usar 21% somente do ar que você respira. Os outros 78%, desconsiderando uma pequena percentagem de outros gases, os outros 78% é nitrogênio. Por que nitrogênio é tão presente no ar que a gente respira se a gente não usa o nitrogênio? Por um motivo muito simples. Esse nitrogênio é fundamental para que as plantas produzam proteína. Então, o nitrogênio é absorvido pela raiz das plantas. Na verdade, as plantas não têm capacidade de absorver o nitrogênio de per si. Elas dependem de bactérias que estão localizadas em suas raízes
E essas bactérias é que transmutam o nitrogênio para a formação das aminas que são necessárias para o fabrico de proteínas e é necessário para a vida. Senão, por exemplo, um herbívoro jamais poderia sobreviver, ou nós também não estaríamos vivos aqui por falta de proteína. Então, o que acontece? De onde vem esse nitrogênio que fixa nas raízes da planta? Do ar que os vegetais respiram. Mas me diga uma coisa, como é que esse ar vai chegar debaixo da terra? Como que chega debaixo da terra? Ele chega porque existe um ser chamado minhoca. Entendeu? Então as minhocas, do mesmo jeito que a planta depende da bactéria para absorver o nitrogênio, ela também depende da minhoca para o ar chegar até lá. Tanto que quando você vai plantar qualquer plantinha, você precisa afofar a terra. O que é afofar a terra? É fazer com que o ar chegue lá embaixo. Senão a planta não respira do que ela se alimenta. Não é? Então vamos fazer uma conta, vocês são pessoas muito, eu já estou vendo pelo campo áurico de vocês que a inteligência, ela pulveriza no ar, assim, ela transborda. Então, vamos fazer uma análise. Vamos supor que a espécie humana acabasse. Não tem mais ser humano. Como é que você acha que a natureza ia se virar? O que ia acontecer? Ia crescer mato para todo lado, cachoeira para não sei aonde, os mares iam ficar verdejantes, as frutas maravilhosas, a natureza se virava bem, não se virava? Muito bem. E se as minhocas acabarem? Aí acaba tudo. Quem é mais importante, é o ser humano ou a minhoca? É a minhoca. Quem é mais evoluído? A minhoca. Entendeu? Bom, então, veja, então tem alguma coisa errada nisso, não é? Porque, na verdade, todos são importantes nas suas funções. Todos são importantes nas suas funções, não é? Então, o que acontece? O que o Russell Wallace vai perceber? Ele vai perceber que não tem essa de um mais importante que o outro, que tem uma cadeia alimentar, que é o mais forte, o mais... Não tem... A realidade é a mesma, mas com outra ótica. Existe um sistema de cooperação. Então a natureza, ela não foi feita para nós consumirmos ela. Ela foi feita para nós convivermos com ela. Então é um outro modelo, é diferente. Então é natural que quando nós nos distanciamos da natureza, nós adoecemos. Por exemplo, na floresta, os animais que vivem na floresta não sofrem de doenças psiquiátricas. Não é curioso isso? Não é? Então, vamos dizer assim, o distanciamento da natureza, essa perda de relação, veja, a natureza está tão próxima de você, pensa aqui comigo, pensa, o seu corpo, a maior parte do seu corpo não tem o seu DNA, você sabe disso, porque pensa bem, 65 a 68% do seu corpo é água, certo? Água tem DNA? Água é água, certo? Uma outra parte é osso. Concorda? Já é uma parte considerável, porque o osso é carbonato de cálcio. Tem DNA? Pode ter a membrana que envolve o osso, a circulação sanguínea, mas o osso não. O osso é carbonato de cálcio. Não tem DNA. Bom, aí tem uma outra questão. A maior parte das suas células são bactérias. O intestino é a Escherichia que acolhe. 2/3 do seu cocô é bactéria. Nunca mais vai ser a mesma coisa para você depois do que eu falei. A sua pele
é Streptococcus epidermidis. Sabe o que acontece se matar as bactérias da pele? Mofa. Começa a formar micose. O trato urogenital são bacilos de Duodenline. A boca é o Streptococcus salivaris. Você sabe o que você pode deduzir disso? Sendo a maior parte do seu corpo minerais, como a água e carbonato de cálcio, e bactérias, você é um lago. Você é um lago, não é? E aí uma pequena parte das suas células tem o seu DNA, que é aquilo que são as marcas da identidade do teu corpo, que foi a você destinado. Então, na verdade, o seu corpo, o que ele é? Um abraço da natureza, é ou não é? E de onde é produzido o oxigênio que você respira? Nas algas, as cianofícias, as algas, seres unicelulares que estão no fitoplâncton, na superfície das águas, não é? Pensa comigo, é o acordo entre um ser unicelular, que é uma cianofícia, e uma estrela de quinta grandeza, chamada Sol. Esse acordo produz o oxigênio que você respira. Então, veja, a tua vida está intrinsecamente ligada a uma conversa de uma célula com uma estrela. Você já pensou sobre isso? Não, mas vamos falar a verdade. É uma conversa entre uma célula e uma estrela que gera o oxigênio que você respira. Não é? Então, veja o que é teu corpo. Você habita um ecossistema. Você chegou aqui no planeta e você habita um ecossistema. O seu corpo é um ecossistema. O seu corpo é um ecossistema. Então, vamos dizer assim, a grande questão é que esse distanciamento da natureza não permite que nós nos visualizemos dentro desse coletivo. E a perda de percepção dessa integração no coletivo começa a gerar perda de energia e sensação de não pertencimento à vida. Está vendo onde eu estou chegando? Não é? Então a gente precisa tomar cuidado às vezes, se a gente toma muito comprimido e pouco banho de cachoeira. Faz sentido? Não é? Porque senão é uma subversão. E agora ficou moderno, não é mais comprimido, é suplemento. Caríssimo, que você compra, porque você está precisando de suplemento. Agora veio com essa. É suplemento. Que você compra umas caixas assim de suplementos. E fala, eu preciso disso. Não é? Então é curioso isso, química por química, e o ser humano apagou qualquer impressão de que ele é um ser que pertence à natureza. Ali começa a perda de energia, perda de sensação de pertencimento. E mais do que isso, a natureza, ela tem é curiosíssimo isso, porque o nosso DNA, que é matriz da estrutura dos organismos, da formação dos seres, ele é uma genialidade extraordinária da galáxia. É uma genialidade, porque o DNA ele é capaz de abrigar seres espirituais de níveis, desde níveis crísticos até níveis umbralinos. Então você tem, o planeta Terra é capaz de abrigar um ser muito obscuro, como um ser estelar, como um Cristo, por exemplo, não é? Então, o planeta Terra, a natureza, ela foi feita para cooperar, para integrar, para permitir a convivência e o apoio mútuo. Então, os seres da galáxia enxergam no planeta Terra uma oportunidade daqueles que estão nas regiões luminares de poderem cooperar com aqueles que estão nas sombras. Então ele é um sistema que pode abrigar essas duas estruturas. Percebe isso? Então é natural que no nosso planeta Terra
sempre vai ter pessoas sombrias e problemáticas e pessoas iluminadas. É natural, porque o planeta Terra é um planeta de acolhimento, para que a partir dessa possibilidade de convivência entre os seres luminares e os seres sombrios, para que possa haver a oportunidade da evolução. Faz sentido o que eu estou falando? Sabe? Por isso que a gente não pode... Você veja, Jesus Cristo, ele, olha a situação. Jesus Cristo, quando, lógico, antes de entrar em Jerusalém, quando ele se reúne com os apóstolos, ele pergunta, a famosa pergunta assim, quem vocês acham que eu sou? E Pedro diz, sois o representante divino aqui na terra e tal. E Jesus fala, Pedro, fostes iluminado pela luz, mas eu vou dizer para vocês. E explicou que para cumprir a sua missão ele entraria em Jerusalém e sofreria o que ele sofreu, e ele sabia disso. E Pedro imediatamente disse, Jesus, então não vá, porque vai sofrer tudo isso. E Jesus diz para ele, agora é a sombra que fala por ti, tentando me demover da minha missão. Então, ele tinha consciência do que ele ia enfrentar. Então, se você pensar Jesus na cruz, o que ele fez? Ele abriu os braços para a ignorância, para os inimigos, ele abriu o braço para o ódio, ele abriu o braço e transmutou tudo isso em esperança e em amor. Foi ou não foi? Ele transmutou. No silêncio dele, ele abriu os braços e olhou nos olhos da incúria humana e devolveu para a humanidade uma mensagem de amor. Ele fez essa transmutação. E esse movimento dele reverbera na nossa atmosfera, reverbera em todos os povos, reverbera na atmosfera. Então, o que ocorre? Ele não se distanciou dos próprios inimigos, mas ele, vivendo com seus inimigos, transmutou para a energia do amor. Faz sentido isso? Então, nós não podemos querer nos isolar das sombras. Mas se você tem alguma luz, você tem algo a contribuir onde há sombra. E aí nós temos a pedagogia da descoberta. Porque se você diz para uma pessoa o que ela tem que ser, e ela aceita o que você fala, ela tem uma crença, não é? Ela acreditou em você, é ou não é? Agora, se ela descobre o jeito que ela tem que ser, ela tem uma sabedoria. Porque a crença não traz raízes, mas a descoberta traz raízes profundas dentro de nós. Então, todo o processo de iluminação de consciências é uma pedagogia da autodescoberta. Não é uma pedagogia da imposição de ideias. Não é uma pedagogia do convencimento. É uma pedagogia que incite o outro aos seus processos de descoberta da sua luz interior. Faz sentido? Não há problema nenhum em haver diferenças de opinião. Nenhum problema. É normal isso. O que não é normal é não haver conversa fraterna. É não haver entendimento fraterno. Aí é problema. Porque se eu não dialogo, eu não permito a transmutação de energia. E se eu não quero dialogar e quero que o outro seja do jeito que eu quero ser, então o que eu quero? Sumam aqueles da minha frente que não pensam como eu penso. Você acha que isso é uma destinação crística? Não. Eu quero que morram aqueles que não pensam como eu. Isso é crístico? Porque se eu tenho alguma luz, eu vim para iluminar consciências. Eu vim também para transmutar. E a percepção de quem eu sou, um ser que dialoga com a natureza, que troca com os vegetais, o oxigênio que eu respiro é o que o vegetal expira. O que o vegetal
inspira é o gás carbônico que eu expiro. Se eu não percebo essa troca contínua com a natureza e não cultivo esse processo de pertencimento à natureza, eu me distancio de Deus, porque a natureza é a materialização da luz divina. E se eu não enxergo que essa natureza existe para abrigar luz e sombra, para que eu possa contribuir para a iluminação de consciências, e eu não enxergo esse meu papel, o que eu vou fazer? Eu vou fazer igual um bebezinho, que pela própria natureza dele, eu não vou chamar isso de egocentrismo ou de egoísmo, eu vou chamar de necessidade de sobrevivência, mas um bebezinho, ele não tem comportamentos assim, tipo, eu estou meio tristinho. Ele dá um berreiro. E se você não faz o que ele quer, o que ele faz? Berra. Você vai na loja comprar um brinquedo para ele, ele ama, ele está pulando de alegria. Quando ele olha para trás, ele vê um outro brinquedo, mas eu também quero esse. E você fala, não, mas eu já comprei esse para você. O que ele faz? Berra. Não é assim? Então o bebezinho, ele é aquele ser que é assim, eu estou no trono, vocês façam tudo o que eu quero que você faça. Mas ele faz isso porque é necessidade da sobrevivência. E se um adulto for assim? O que você acha da ideia? O que você acha da ideia? Não é? Se não fizer o que ele faz, ele cria um berreiro. Ele não conversa, ele não partilha, ele não pondera, ele não contemporiza, não. Ele apronta um berreiro, ele quebra tudo. Faz sentido o que eu estou colocando? Não é? Então, se a gente não tem a noção do que nós viemos, não é? Na estrutura de maturidade que nós estamos, então a vida começa a ficar vazia. Ela começa a ficar sem um sentido. E se eu focalizo em mim um elemento negativo, eu quero dizer assim, por exemplo, um grande problema é como uma grande ventania. Mas uma ventania levanta um avião, não é? O maior problema é aquela vozinha no pé do teu ouvido dizendo, não vai dar certo. Você não vale isso. Você não é nada. E você vai na direção dessa vozinha. Esse é um problema. Você aceitar essa voz no pé do teu ouvido. E você esqueceu um fundamento mais essencial. Deus habita em você. Se Deus habita em você, a tua força é descomunal. Não existe um impossível na tua vida. Agora, se você esquece que Deus habita em você, você começa a dar ouvidos, não vale nada, não vai dar certo, aí eu estou cansado, aí isso daí não vai. Começa a dar ouvidos a isso, a estrutura sua começa a dissociar. É fundamental, Deus habita dentro de você. Doutor, qual é o meu diagnóstico? O primeiro diagnóstico, Deus habita dentro de você. Você tem todo o poder que você necessita para superar tudo o que você quiser. Esse é o primeiro diagnóstico. Mas e essas dores, esses problemas que eu estou passando? São desafios da vida. São desafios da vida. Tenta se localizar. O que anda passando pela sua mente? Coisas muito ruins? Dramas? Emoções complexas? Pensa comigo o que passa pela sua mente. E você pode analisar e observar isso. Pode ou não pode? Então você não é sua mente. Você é o ser que analisa ela. É ou não é? Quem é você? Você, né? Jesus falou, vós sois deuses. Foste feita a imagem e semelhança de Deus, também é outro dizer. Deus é amor, você é essa estrutura, você é essa essência. Por um período, quase uma década,
eu participei de um programa de atendimento de esclerose lateral amiotrófica na Unifesp. É uma doença complexa, porque a medicina não tem uma cura, a pessoa começa a perder a força muscular, depois chega que só mexe os olhos, em muitos casos muito difícil. E chegando na recepção, é aquela história, cada semana era uma semana pior, né? Mas eu chegava na recepção e eles estavam sorrindo. Eu falava, mas que coisa mais curiosa, não é? Eu perguntei para a minha chefe, a professora Cici Fontes, professora, que engraçado. Ele falou, Sérgio, eles não deprimem. Eu falei, mas por que isso? E aí, nós fizemos um programa que na recepção, eu reunia com os pacientes, tinha uma conversa, assim como eu estou tendo com vocês. Depois a gente fazia uma oração. Quase 10 anos eu fiz isso. E aí eu fui descobrindo uma coisa curiosíssima, que é o seguinte: a vida nos traz decepções de tudo aquilo que nós precisamos nos libertar. E quando nós perdemos tudo, eu fiquei pensando, o que eu vou dar para o meu filho que seja uma garantia absoluta? Não, eu preciso deixar um bom dinheiro para ele. Ah, mas ele pode administrar mal o dinheiro, não pode? Ah, que ele tenha saúde, mas ele pode não ter, não é? Não, eu vou deixar uma casa. Sei lá, mas o mundo pode acabar num barranco, não pode? E só sobrar um penhasco para pular. E tem que pular porque você não vê o fogo do vulcão. Não pode acontecer isso? O que sobra? Deus. Deus. Então eu falei, puxa, eu preciso ensinar para o meu filho Deus. Porque é a única garantia verdadeira. E para você perceber Deus, você precisa perceber a única coisa que te resta. Se tudo acabar, como para esses meus pacientes, que só mexiam os olhos, tudo acabou. Por que eles ainda sorriam? Porque quando tudo acabou, sobrou a grande descoberta deles, que era a alma. E essa alma, o encontro da alma, dá uma força extraordinária para a vida. Faz sentido? Então, a vida sempre vai nos levar, eu não quero dar uma má notícia para vocês, num pseudo sentido, vamos dizer. A vida sempre vai levar às decepções. De tudo aquilo que te distancia da sua autodescoberta. E quando a vida te tirou tudo aquilo que doeu muito, não foi por outro motivo a não ser para que você se descobrisse na sua essência eterna. Faz sentido o que eu estou falando? Todo o sentido da vida é a descoberta da alma. Tudo leva à descoberta da alma. E é importante que a gente tenha essa consciência e nós não precisamos necessariamente sofrer por isso. Nós podemos buscar de forma livre. Por isso que Jesus dizia, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Porque ele conseguia transitar junto aos desafios da vida com leveza, na certeza de tudo aquilo que foi a descoberta que ele tinha dentro dele, que era da essência da alma e tudo que o integra à vida. Como é que eu posso enxergar a alma? Aí tem uma questão. Imagina que você chegasse até Deus no final de tua existência e você dissesse assim, você está com Deus lá no céu e diz, Senhor, cheguei aqui, te encontrei em meu coração. E você dá um belo de um sorriso, tipo assim, vitória. Aí Deus vai falar para você o quê? Eu falei, mas eu já sabia, eu te fiz a minha imagem e semelhança. Você não está me falando nenhuma novidade. Eu quero saber o que você me traz de novidade. Porque a gente não pode deixar a vida sem fazer a nossa entrega. Você não pode deixar essa vida sem fazer a entrega, que é a transmutação. Que é você transmutar a sombra em luz. É esse o processo. Esse é o teu ofício.
Você sabe que Jesus era um essênio. Os essênios eram uma população grande. E os romanos, quando se aproximavam dos essênios, tinham uma estranheza tremenda. Mais ou menos para a gente ter uma ideia, seria como os britânicos se aproximavam de Mahatma Gandhi. Ficavam desconcertados. Eles ficavam desconcertados. Ele não usava uma arma, não usava nenhuma forma de violência. Não era assim? É como Jesus agia. Nenhuma forma de violência, e era desconcertante. Os essênios eram assim. Nenhuma forma de violência, nenhuma arma, nada. Só o olhar e o exemplo. E eles tinham um princípio, que era o modus operandi de viver, que era o movimento de cura, que é esse movimento de transmutação. Isso era natural dos essênios. Por isso que Jesus passava, onde ele passava, ele curava. Porque era da cultura essênica esse movimento de transmutação, pela consciência do papel junto à natureza, de iluminação de consciências, de transmutação de energias. Quando Jesus disse, meu reino não é desse mundo, não é do mundo planeta Terra, de 4,5 bilhões de anos, uma criação divina com toda a natureza manifesta. Não, era o que estava se fazendo do planeta. Esse é que era o mundo dele. E era um mundo que convida a esse movimento de transmutação e de entrega. Você veja, a semente, ela surge debaixo da terra, sem luz, na umidade, na pressão, e apodrece a casca, e aí o meristema sobe e surge a flor. Então, você vê o sofrimento, é como o passarinho na casca do ovo, ele sofre, está apertado, ele quebra, vem uma crise. E a gente pensa, olha, a crise que você passa, as situações, elas não são a natureza te derrubando. É o passarinho quebrando a casca do ovo, é a semente apodrecendo a casca, para que você possa voar, para que você possa se desenvolver. O que você chama de crise não é uma crise, é uma disrupção. É uma quebra daquilo que já não vale mais, para que você encontre a essência daquilo que é todo o seu valor. Faz sentido? Quando a vida já não te traz mais esperança, quando tudo apodreceu, sobrou você na essência de tudo aquilo que você é, em verdade, é a sua autodescoberta. E aquela pior crise pode ser a tua libertação de tudo aquilo que já não te serve mais. E a visualização de outro horizonte, na grande metamorfose da tua existência. O que é felicidade? A palavra felicidade do latim felix, quer dizer fruto. Então felicidade é esse processo. Como que nasce o fruto? Como é que a árvore entrega o fruto? É a semente que apodrece a casca, mas ela não desiste, porque ela não se identifica com a casca. Aí sobe o meristema. E ela abandona o passado? Não. Ela mantém o passado na raiz e sobe com a flor, apontando para o sol. Só que ela tira do passado a seiva. Ela não tira a culpa do que não serve, do que foi. Ela tira a seiva do que ela aprendeu. Faz sentido? Se você errou, Deus errou com você. Ou ele não sabe quem criou e quais são as suas possibilidades. E os teus erros são os algoritmos de suas tentativas e a matriz de tuas experiências. Faz parte da estrutura do teu saber, de tudo que te trouxe aqui agora, pronto para dar um próximo passo em direção à luz. Tudo que se passou foi importante, tudo que aconteceu construiu esse momento, quando você pode dar um passo para frente, forte. E aí, enxergar, opa, eu não estou mais doente, porque toda experiência que eu passo é a natureza chamando de mim a minha melhor potência.
Puxa, aí eu vou me lembrar, é mesmo, a palavra medicamento do latim quer dizer caminho. Remédio é reencaminhar. Então talvez eu tenha que buscar essa medicina que significa o estudo dos caminhos, para entender de que tudo que eu passo são horizontes que se abrem para que eu encontre a minha luz, que está na essência de minha alma. Gente, eu tenho certeza que daqui vocês vão sair curados. Porque vocês não vão mais chamar de doença o desafio que você passa. Vocês vão chamar de degraus dos caminhos. Você não vai chamar mais de crise o que você está passando. Você vai chamar de disrupção. É um passarinho apertado em coisas que não servem mais. Para que eu possa encontrar o meu verdadeiro papel naquilo que eu vim fazer aqui. Me encontrar pertencente. Se eu não estou localizando isso, vá a uma floresta. Pôr o pé num lago, mergulhar num rio. Passe uns 3 dias numa floresta ouvindo os passarinhos. Para resgatar um mínimo de sensação de pertencimento e tirar o vazio do teu coração. Para que você possa renascer naquilo ao que você veio. Os essênios foram perseguidos pelos romanos. Após a crucificação do Cristo, veio a perseguição dos essênios. E os romanos invadem o Egito, invadem o Irã. Os manuscritos do Mar Morto, daquelas cavernas do Irã, foi o último reduto dos essênios na fuga, mas nem tanto. Madalena e José de Arimateia seguiram para o Egito. Do Egito, com um grupo de essênios, foram para o sul da França. Do sul da França foram a Portugal. Na cidade de Tomar, você tem a igreja de Santa Madalena, ainda com a parede lateral, original do 1º século depois de Cristo. Subiram até a Inglaterra, onde você tem o caminho dos Carvalhos, por onde passou José de Arimateia, e ainda plantou uma semente do espinheiro, do espinho da coroa do Cristo. E você encontra esses carvalhos, esses espinheiros daquela época. E esses essênios que transitaram por esse terreno, ao longo de 1000 anos, se consubstanciaram no povo cátaro. E esse povo cátaro, o Papa mandou dizimar. Mas na época o rei Dom Diniz e a princesa Isabel disseram, não, eles não fizeram nenhum mal, aqui eles não vão ser dizimados. Foram dizimados na França. Os cátaros eram os essênios, mas não foram dizimados em Portugal. E nasce em Portugal, no 1º século, no 1º milênio, no reinado de Dom Diniz e princesa Isabel, nasce Portugal com a destinação de dar sequência ao trabalho dos essênios, fundamentados na perspectiva de um 5º império, sem violência, traçado pelo amor, pela compreensão entre os homens. Mas, infelizmente, a história apagou da tua memória de onde você veio e ao que você veio. E você esqueceu que você é um essênio. E se perdeu no seu papel. Se perdeu na tua origem. E nós nos encontramos na nossa missão. Mas a gente precisa recobrar nossa memória. De entender ao que viemos. E a força que temos quando nos unimos. E essa união é uma união da paz. É uma união crística. Não é uma união de partidos, não é uma reunião de políticas, não é uma reunião de economias. É uma reunião de paz, de amor, de abraço, de acolhimento, de entendimento, de fraternidade, de luminosidade, de cada um encontrar Deus em si
e todos encontrarmos a força de nossa natureza e união com Deus. Faz sentido? Estamos juntos? A gente se encontra hoje à noite na espiritualidade.